democracia no Brasil. Muito bem, estamos de volta, rapidinho, só o tempo do nosso entrevistado entrar aqui no estúdio, já está por aqui. Bruna, por favor, faça as honras da casa. Apresentação aqui então, Amaro Abreu, grafiteiro, autor de 5 exposições individuais compostas por obras em aquarela e nanquim e o único brasileiro entre 48 artistas visuais que participaram da, aí me corrige na pronúncia, por favor, 4ª Atmosphere Bienal, evento que está ainda acontecendo, né? Encerra este fim de semana em Moscou, na Rússia. É isso mesmo, Amaro? Isso. Se puder chegar aqui um pouquinho mais perto. Isso mesmo. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui ao estúdio. Obrigado. Foi um prazer, né? Tipo, foi um momento importante para minha carreira, né? Ter sido o único artista brasileiro, Bienal de Moscou. Brasileiro e gaúcho, né? A gente está falando de um porto-alegrense aqui, eu acho que você já está fazendo carreira fora do Rio Grande do Sul, mas você é daqui, né? Sim, sim. Na verdade, agora eu tô meio aqui, meio São Paulo, mas com certeza tem um vínculo bem forte, né? Isso, e nessa amostra você pintou um painel na Praça Vermelha, é isso? Explica um pouco como é que foi, o que é esse evento também, o que você foi fazer lá? Sim. Na verdade, no final não foi na Praça Vermelha, né? Eu tinha feito 2 projetos. Na verdade, eu fiz um projeto, né? Mas que era uma opção A e uma opção B. E daí o primeiro projeto seria na Praça Vermelha, né? Que seria uma revoada de pássaros atrás da estátua do Lenin, né? Só que quando eu criei o projeto, eu pensei que como estava rolando a guerra lá, poderia rolar uma burocracia muito forte para conseguir, né? Porque aquilo eram prédios públicos, que é na Praça Vermelha, né? Tinha um negócio tipo ali. Daí eu achei que poderia ser muito burocrático e daí eu fiz um plano B, que era no Insavod, que era uns pássaros também, mas não estavam voando. E daí que era no Insavod, que é esse espaço cultural, que era uma área industrial do século XIX, e que se transformou em espaço cultural. E daí passou o plano B, né? Acabou não sendo na Praça Vermelha. Mas era bem pertinho ali, né? Dava para ir caminhando. Teve um dia que a gente foi caminhando ali, viu o muro onde eu iria fazer se fosse o plano A, né? Amaro, o pessoal não, né, quem não conhece, quem não tem acesso ainda à tua obra, contar um pouco para as pessoas como é que tu definiria o teu trabalho, né? Se tu te define como artista plástico, como grafiteiro, como designer, e quais são as tuas, onde é que tu bebeu as tuas origens artísticas, o que tu resgata da tua vida porto-alegrense para isso, né? Para depois conquistar o mundo. Depois a gente vai falar um pouco dos lugares que tu já andou por aí, as coisas que tu já fizesse no mundo inteiro, mas tu tem uma origem, né? Uma origem aqui que certamente te influenciou. Então, contar para as pessoas isso um pouco, assim, sobre a tua arte, o teu trabalho e as tuas origens. Beleza. Então, eu me defino mais como artista visual. Claro que o grafite, né, a arte urbana, é uma coisa que tomou mais destaque, porque, enfim, tá na rua e me proporcionou várias oportunidades de viajar, participar de eventos, festivais fora do Brasil, fora de Porto Alegre. Então ele é meio que o carro-chefe, assim, né? Que ele meio que expandiu, abriu muitas portas para mim. Mas eu exploro várias outras linguagens, né? E eu gosto, acho que é interessante não ficar estacionado, assim, numa coisa, né? Acho que um bom artista, ele tem que estar se renovando, tem que estar se reinventando, né? O tempo todo. E essa questão da minha arte, o meu trabalho pessoal, assim, mais característico, né, que é algo que conversa mais com a minha alma e tal, com minhas ideologias, com meus desejos, é esse trabalho que eu faço que é imaginando uma vida paralela, né, inclusive tem a exposição que eu já fiz em alguns lugares, que é a vida paralela, que é imaginando um planeta desconhecido, enfim, não foi descoberto, né? Porque o ser humano ainda é limitado nessa questão de viagem no espaço. Então, é um planeta que não foi descoberto. Então, eu crio uma nova biodiversidade ali. Crio plantas, paisagens, animais, que tu olha, assim, são espécies que não estão no nosso planeta. E, normalmente, é sempre num ambiente natural, né? Sem muita interferência de tecnologia e urbanização. E isso é muito porque eu não sou contra a tecnologia, né? Eu acho que, a medicina super boa, né, para
várias coisas, curar doenças e curar vários problemas. O próprio papel, a tinta, a tecnologia. Sim. Eu não sou contra a tecnologia, mas essa forma de tecnologia e urbanização que está no nosso planeta está detonando com ele, né? E a gente está perdendo completamente o contato com a natureza. A gente vai no supermercado, compra um monte de industrializado, cheio de agrotóxico, cheio de conservante. A gente vai na farmácia, compra remédio. A gente perdeu completamente essa noção de qual é a matéria-prima das coisas, né? Então, é um pouco dessa provocação de criar um planeta que evoluiu para um lado mais natural, que se conectou um pouco mais com a natureza, né? Que aqui, o espaço urbano, a gente está cada vez indo mais pro buraco, né? Tipo, cada vez mais a gente perde o contato com a natureza e a gente é a natureza, né? Vai morrer, ter matéria orgânica, vai voltar para a natureza, vai virar outra coisa. E isso vem muito porque eu me criei, por coincidência, eu nasci aqui na Riete, né? Como é que é o primeiro nome? Delfino Riete? É. Aqui. Vizinho. Eu nasci no hospital. Rua da Band aqui. Eu nasci no hospital, né? Mas, mas depois que eu nasci... Foi no meio da rua, tá, pessoal? Mas depois vim pra cá, fiquei até os 6 ou 7 anos. E depois me mudei pra Belém Novo, que é extremo sul que é quase Lami. Lá. Sim, que é plena natureza lá, né? Plena natureza. E vem, que nem tu tinha perguntado, né? Muito dessa busca por um trabalho mais pessoal e tal, que, enfim, conversasse mais com a minha alma, vem dessa experiência num lugar super natural, né? Tomava banho de rio, pedra, árvore, quase não tinha prédio, quase não tinha asfalto, brincava na rua naquela época, né? Final da década de 90, começo dos anos 2000, não tinha quase internet, então jogava bola, tomava banho de rio. E daí depois que eu termino o ensino fundamental, eu vou pro Julinho, né? E daí espaço completamente urbano, carro, prédio, caos. E daí, naquele momento também eu estou nessa busca de sair do desenho da cópia e começar a criar alguma coisa mais expressiva, né? Que fosse mais falar sobre mim, sobre o que eu gosto, o que eu penso, minhas emoções. E daí eu começo a entrar nessa linha desse trabalho de um planeta mais natural, né? A gente tá... Desculpa, só, tem nome esse planeta? Não, nunca coloquei um nome. Acho que um nome é meio complicado, né? Porque a ideia é justamente que é uma coisa estranha, daí daqui a pouco tu bota um nome que tu vai ter que puxar de alguma coisa aqui, ocidental, e daí fica difícil, assim. Às vezes a pessoa pergunta me, teus personagens têm nome? Não, na verdade não consigo, assim, não consegui achar uma solução para isso. A gente está mostrando aqui na nossa live no YouTube alguns dos teus trabalhos, Amaro. E esse aqui que está aqui, por exemplo, Belém Novo, azul, no Belém Novo. É interessante como tu usa já alguns elementos, né, do cenário para fazerem parte da tua obra. E como é que é isso, assim? Tu tá passando por um lugar, tu vê determinado cenário e aí já na tua cabeça tu imagina no que ele pode se transformar? É mais ou menos por aí ou não? No trabalho de arte urbana é mais ou menos por aí, né? Quando eu comecei eu era meio inseguro, né? Às vezes criava ali um planejamento, e... Lindo esse daí, né? Esse daí é ali perto do Palácio Piratini ali. Eu vejo com delay aqui. Não tô vendo. É ali naquela travessa que tem João Manuel, se eu não me engano. Que tem a escadaria embaixo? É João Manuel. É João Manuel, né? Essa daí. Não existe mais esse, né? Eu fiz junto com um mexicano, eu tive um tempo lá no México, né? Fiquei morando uns meses lá e daí depois ele veio pra cá e ficou na minha casa, né? Ficou um tempo hospedado e a gente fez junto, né? Que legal, muito legal. E isso, né? Você disse, a arte urbana não é somente este o teu trabalho, mas muitas vezes é como as pessoas têm acesso ao que você faz, é o que vários artistas produzem, né? É um primeiro contato, é aquela arte que não te deixa fugir. Isso. Você se depara com ela e vai ter que olhar e vai ter que expressar algum sentimento, né? Como é que é trabalhar com a arte urbana, assim? Como é que isso também... O que isso representa para ti na tua carreira e formação como artista? Então, a arte urbana, que nem eu falei, né? Ela, ela dá esse impulso, né? As pessoas muito têm acesso ao meu trabalho, começam a conhecer através da arte urbana, dizem, eu vim em tal lugar, eu não sei o que, eu fiz uma relação. E o artista tem muito essa coisa de buscar uma identidade visual, né? Que é alguma coisa que tu não precisa assinar para a pessoa saber que é teu. Então, a busca de todo artista, tanto nas artes visuais, quanto na música, quanto no cinema, é buscar uma identidade visual que tu consiga reconhecer. Então, as pessoas reconhecem muito, né?
criei uma estética ali que as pessoas conseguem remeter a mim, né, o trabalho, que são esses personagens com as linhas, né, às vezes o pessoal acha que é um personagem, mas como se fosse uma espécie, né, então esse trabalho de arte de rua, ele impulsiona muito, assim, né. Convido os nossos ouvintes a entrarem ali no Instagram, amaro.abreu, vai encontrar lá belíssimos e belíssimos trabalhos aqui. Vou pegar alguns e colocar as imagens na nossa live, porque realmente são essas pinturas urbanas aí que tu faz, em fachadas de prédio, em muros. Eu achei lindo, Amaro. Parabéns aqui. Obrigado. Tô admirado. E é sempre isso, assim, buscando umas novas espécies, né, assim, como dar esse estranhamento, assim, né, de é uma espécie, mas que bicho é esse? Sim. Parece uma garça, mas não é uma garça. Daqui a pouco parece um peixe, mas não é um peixe, é uma coisa de criar novas espécies, assim, né. E, Amaro, ontem você participou de um bate-papo ali na Casa Alice, na Cidade Baixa, para falar Moscou entre a arte e a guerra. Você esteve em Moscou nesse período de conflito. Então, assim, conta pra gente um pouco do que você viu, como é que foi a experiência. Não sei se você já conhecia a Rússia, se já tinha estado lá antes, né? E qual foi o clima que você encontrou na capital da Rússia? Sim. Então, tava um clima, assim, bastante tenso, assim, né, de tipo, as pessoas não conversavam sobre isso, algumas vezes eu tentei conversar, assim, para entender melhor como é que é esse posicionamento das pessoas sobre o Putin, sobre a OTAN, sobre várias questões, e sempre as pessoas desviavam o assunto, acabavam... Bode na sala, assim. Então tava um clima bem tenso, né, então eu cheguei, né, o primeiro dia que eu cheguei, eu desci do aeroporto, o pessoal da equipe lá do festival me mandou um táxi, né? Porque lá não estava funcionando Uber, não está funcionando Netflix, não está funcionando cartão de crédito, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo bloqueado. As empresas que boicotaram, o do governo que bloqueou? Depois eu entendi, são duas coisas. As redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, é o próprio governo da Rússia que bloqueou porque estava rolando muita fake news, né? Notícias falsas querendo enfraquecer a imagem da Rússia no cenário internacional, né? Imagino que também informações sobre a guerra que o governo não queira divulgar. Também. Mas o argumento oficial que eles usam é esse, que estava rolando muita, tipo, comunista, comedor de criancinha, que nem rolou antigamente, né? Não é uma notícia agora. Mas coisas desse tipo, assim, de tipo... Nem o piroca de mamadeira do governo, também essas coisas assim absurdas, sabe? Que tava rolando esse tipo de notícia e daí eles bloquearam as redes para começar a diminuir um pouco isso. E depois Netflix, Uber, cartão de crédito, daí é os Estados Unidos, OTAN, querendo sabotar a Rússia, que nem fizeram com Cuba, assim, querendo enfraquecer e tal, a economia, a imagem e tudo mais. E daí depois, no segundo dia, eu descobri que tinha um aplicativo que se chamava VPN, que uma moça lá do hotel me passou, que ele conseguia hackear o sistema para te poder entrar nas redes, Facebook, Instagram, essas coisas. E daí eu disse, é tranquilo, todo mundo usa, é que nem maconha, sabe? Tipo, é proibido, mas é só no papel. Mas todo mundo usa, ninguém vai preso por isso, Daí eu baixei esse VPN, que daí o que ele faz? Ele simula que tu tá em outro país e daí tu consegue entrar nas redes. Só que daí cai toda hora, fica lento, às vezes não funciona, é meio difícil de usar. Mas o conflito em si, ele não está acontecendo lá, né? Porque a Rússia, quando ela invade a Ucrânia, é na Ucrânia que as consequências são sofridas, né? É que nem os Estados Unidos, ataca o Afeganistão, Vietnã, mandaram de país, mas o país deles está razoavelmente tranquilo. Mas teve um dia que eu estava lá, que tinha, não me lembro quantos drones, 5 ou 6 drones sobrevoando Moscou, que diziam que eram drones da Ucrânia, que largariam bombas em lugares aleatórios em Moscou, né? E daí nesse dia a equipe do festival disse, todo mundo em casa, ninguém sai, fecha tudo, e daí ficou deserta a rua, tipo, todo mundo
meio que assustado, né? E daí tinha um coletivo de argentinos lá, que tinha um cara que tava apavorado. Eu tenho filhos, eu tenho mulher. Vou embora. E eu disse, velho, tem 6 drones, Moscou é gigante. Se cair em cima de ti é porque era tua hora, né? Foi sorteado. Foi sorteado, tipo... Mas é uma coisa que tá fora do teu controle, não tem como tu controlar, tipo, ver o drone voando e sair correndo. Então, melhor relaxar e, tipo, pensar, se for pra cima... Não tem o que fazer, mas enfim, acho que pelo noticiário não aconteceu nenhum ataque a Moscou, né? Daí abateram os drones, né? Foram todos abatidos, daí parece que caiu uns destroços, assim, machucou algumas pessoas, né? Mas não teve problema nenhum. E daí a minha mãe me ligou apavorada também. Imagina. Sei que, Volta pra casa. Mãe é que mais sofre nessas horas, né? A vez que eu tive no Oriente Médio também foi um sofrimento. Né? Também para a exposição do seu trabalho. Foi uma residência. Daí a gente foi em campo de refugiados também e ela sofria demais. A arte resiste em espaços de conflito, então. Claro, com certeza. E é uns lugares que acaba tendo mais expressão. E daí teve, só para finalizar, e teve também o ataque dos Wagner, né? Que 2 dias depois que eu voltei, os mercenários Wagner estavam indo em direção ao Moscou para atacar, né? Sim. E daí eu recebi a notícia que eu já estava fora. Nesse momento eu realmente ia ficar com medo, né? Ia rolar uma guerra civil. Tu tem um livro, né, Amaro? Tô vendo aqui, Habitat, lançado em 2016. Capa tá na tela, para quem tá nos assistindo pela live. Fala um pouquinho sobre esse livro. Então, esse livro foi em 2016, se eu não me engano, que foi com a editora Libretos, que a gente fez, né? Que é a Clô Barcelos e o Rafael que fazem. E foi isso, assim, o livro tem imagens dessa questão que eu falei, né? Habitat, que seria um habitat desconhecido, diferente. E daí tem imagens, tem alguns textos meus refletindo sobre essa questão, o pessoal entender mais o processo criativo, né? E daí tem texto de outras pessoas também. Tem da Lele Teixeira, que é uma jornalista que acompanhou meu trabalho, que escreveu também. Enfim, tem vários textos meus e de outras pessoas, né? Tem algumas crônicas de situações que eu passei quando estava pintando. E acho que é isso, assim, para mim. Legal. E só para a gente ir encerrando, Amaro, eu queria saber a tua opinião sobre um assunto que a gente sempre traz aqui, que é bem polêmico. Eu acho que, de alguma forma, no teu trabalho, não tem como tu não passar desapercebido sobre esse tema, que é a inteligência artificial, né? Que é o uso da inteligência artificial para criar arte, se é que isso pode ser chamado de criar arte também. Qual é o teu olhar sobre isso? Como é que tu entende o uso da inteligência artificial nas artes plásticas, nas artes visuais? Então, eu acho que ele agrega bastante, né? Eu acho que tem vários pontos positivos, né, na questão da inteligência artificial, mas também eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado para te não ficar dependente, né? Porque, enfim, a arte é uma coisa de tu refletir, uma coisa meio que tá ligada à filosofia, de tu pensar sobre a vida, sobre as coisas. Sim. A inteligência artificial às vezes pode te deixar um pouco mal acostumado, acomodado, Sim. relaxado, alguma coisa desse tipo. Assim. E não tem também essa coisa do físico, porque o artista plástico ou de artes visuais, ele tem um fazer físico daquilo que faz parte da expressão mesmo da alma do que o cara quer falar ou expressar. Ao fazer um prompt ou escrever uma linha para pedir uma coisa uma inteligência artificial, se quebra esse processo do físico também, né? Porque tem muito essa coisa de, tipo, tu vai ver um Van Gogh da vida. O legal é justamente aquelas pinceladas com força, que tu realmente vê que aquele estado de emoção dele, aquele sentimento, né, que a inteligência artificial acaba perdendo, né. Mas, claro, tem outras formas de acessar, né, por exemplo, agora tem essas inteligências que tu coloca várias pontos para ela, né? Um sol, uma lua, várias referências que envolve um processo criativo ali também, né? Tu colocar as referências certas para... Mas é isso, eu acho que tem espaço para os dois, só que eu acho que um não pode devorar o outro, né? Que eu acho que é uma coisa que o mundo moderno está acontecendo muito, né? De tipo as coisas tomarem uma proporção e uma coisa eliminar a outra, né? E aí não sei se dá para chamar de arte também, né? Porque meio que a arte depende, assim, de algo que é feito pelo homem, né? Sim. Algo que vem de um trabalho de uma pessoa, manual. de fato, né? Manual. Eu acho que dá para chamar de arte. Eu acho que dá, mas
tomar cuidado, assim, eu acho que tu pode ter um processo criativo, né? Eu acho que a arte ele tem que envolver um processo criativo, um processo emocional, então tem várias questões, mas eu acho que é uma coisa, não deixar a inteligência artificial monopolizar a arte em geral, né? Que nem o livro também, o livro físico, ele tem uma questão muito legal, né? De encadernamento, diagramação, cuidado, né? Que às vezes o digital perde. Então tem espaço para os dois, eu acho que é interessante pensar nisso. Giba, passa de novo, por favor, aí o Insta do Amaro e onde mais a gente pode encontrar o trabalho dele. @amaro.abreu no Instagram. Underline, tem um underline. Isso, tem um underline depois, é bem observado. Amaro.abreu, underline no Instagram. Para quem quiser ali, tem vários trabalhos ali, muito interessante mesmo. Parabéns, Amaro, pelo teu trabalho. Obrigado por comparecer aqui. Obrigado, eu que agradeço aí pelo espaço. Muito legal, hein? Poder compartilhar umas ideias. Legal, sucesso aí. Valeu. 10h04, rápido.